Hoje é sexta-feira santa e nós estamos na paixão do Senhor. Temos aquela ideia e aquele momento triste da cena em que Jesus, no centro, dois bandidos ao seu lado, sendo ali crucificado e morto na cruz. Hoje Cristo contempla o gesto também de lavar os pés, que iniciou ontem quando instituiu a Eucaristia no cenáculo. Por isso hoje, Jesus completa o derramamento do seu sangue que começou ontem, quando iniciamos o tríduo pascal. Suave sangue enquanto rezava no Getsemane. Hoje, o Senhor paciente e misericordioso leva para o céu o bom ladrão. E nós? Pai, perdoa-nos. Esculpou-nos no que fosse pouco para não nos deixar órfãos. E diz, mulher, eis aí o teu filho. Depois olha para os discípulos e diz, eis aí a tua mãe. Desde aquela hora, os discípulos recebeu em sua casa. Tens Maria em tua casa? Faça essa pergunta para você. Se você tem Maria hoje na sua casa. Por isso, nós vamos meditar e compreender hoje o sentido um pouquinho maior do Evangelho de João, aonde no capítulo 18, procuremos lá na nossa Bíblia, nos versículos 1, 19 e 42, e vamos perceber que ele diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron, onde havia um jardim. Aí entrou com ele seus discípulos, Judas, com quem estava traindo. Conhecia o lugar, porque muitas vezes Jesus se reunia aí com seus discípulos. Então Judas, conduzido uma tropa de soldados romanos e alguns guardas do chefe dos sacerdotes e fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que estava para lhe acontecer, saiu e disse-lhe: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus Nazareno. Jesus então disse: sou eu. Judas, que estava traindo Jesus, estava também com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus lhe perguntou outra vez: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus Nazareno. Então lhe disse que sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixe que os outros vão embora. Eu não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro tinha a espada, embaiou e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Quando nós vemos essa palavra de Deus hoje e ouvimos em nosso coração, a gente olha como Jesus carregando a sua cruz. Ele saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Lá eles o crucificaram. E ele disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A hora de Jesus no horto de Getsemane. Como que tudo se deu, como se completou a hora e tudo estava para ser concluído nesse momento da cruz. A cruz apontada como aquela que viria para trazer a salvação. Por isso hoje, no Monte das Oliveiras, o mesmo de então, um dos lugares mais venerados do cristianismo, nele nós encontramos um dramático ponto culminante no mistério do nosso Redentor. Aí Jesus experimentou a última solidão, toda a tribulação do ser homem. Aí o abismo do pecado, do mal, chegou até o fundo da alma. Aí se estremeceu diante da morte iminente. Aí o beijou o traidor. Aí todos os discípulos o abandonaram. São João recolhe todas essas experiências e dá uma interpretação teológica do lugar com a palavra horto. Faz alusão à narração do paraíso e do pecado original. Quer nos dizer de que ao se retomar aquela história, naquele horto e no jardim do Éden, se produz uma traição. Mas o horto é também o lugar da ressurreição. No horto, Jesus aceitou até o fundo da vontade do Pai
e fez a sua. Assim deu uma transformação da história. Aqui ele lutou também por mim, por ti, por todos nós. A paixão de Cristo. Hoje assombra a comemorarmos a paixão de Jesus Cristo. Eis aqui o seu itinerário, como nós vimos o cenáculo da Eucaristia, o horto de Getsemane, os palácios de Caifás e Herodes, o pretório de Pilatos, o Calvário da morte e o túmulo. Em cada um desses locais, entre um e outros, fizemos sofrer a Jesus. Deus podia nos redimir de 1000 modos diferentes. Escolheu o caminho do sofrimento até dar a vida. Perder a vida é a manifestação mais radical do amor que se manifesta. Não há improvisação. Profetizado já no Antigo Testamento, Jesus o predisse várias vezes. Na última ceia nos deu de presente como alimento o seu corpo que será entregue. Em Getsemane reza e diz sim a Deus Pai. Na cruz plenamente consciente, mais uma vez diz sim, entregando com liberdade e serenidade o seu Espírito. Jesus, meu Redentor, cuidarei de ti com minhas mãos, te defendereis com meus braços, te exultarei com inteligência, te adorarei com todo o meu coração. O farei com toda a tua bendita Mãe, Santa Maria. A postura do orador aqui. Jesus reza de joelho. Hoje, depois da exortação à vigília, dirigida aos apóstolos, Jesus se distancia um pouco. Começa propriamente a oração no Monte das Oliveiras, onde ele está a sós com Deus. Mateus e Marcos nos dizem de que Jesus caiu no horto por terra. A postura de oração se expressa a extrema submissão à vontade de Deus, o abandono mais radical a Ele, uma postura da liturgia ocidental que inclui aí a Sexta-feira Santa e na profissão monástica, assim como na ordenação do diácono, presbítero e do bispo. E, no entanto, Lucas diz que Jesus orou de joelho, introduziu assim aquela baseada postura da oração. É aqui que nós dobramos os joelhos e oramos prostrado. É aqui que nós nos colocamos diante de Jesus e por isso nós nos prostramos diante do altar quando fizemos aqui essa celebração. No Sermão da Paixão, Leão Magno, Papa, diz o seguinte: por vossa cruz é fonte de todas as bênçãos e origem de todas as graças. Por ela, os que creem recebem na sua fraqueza a força, na humilhação a glória, na morte a vida. Agora abolida a multiplicidade dos sacrifícios antigos, todas as variedades das vítimas carnais, é consumada na oferenda única do vosso corpo e do vosso sangue, pois sois o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29. Por isso nós levamos a Deus o nosso pensamento e queremos hoje, nessa sexta-feira, com Ele, sentir essa paixão. E assim, realizai em nós todos os mistérios, para que todos os povos formem um só reino, assim como todas as vítimas são substituídas por um só sacrifício. Quando nós nos sacrificamos, quando nós abrimos o nosso coração para fazer um silêncio nesse dia de hoje, nós proclamemos, portanto, amados filhos, que os santos doutores das nações, o apóstolo Paulo proclamou solenemente: segura e digna de ser acolhido por todos, é esta palavra: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Quando nós olhamos para a imagem da cruz de Tiziano, nós lembramos aqui todo o sacrifício que Deus faz. Por isso hoje, nós não temos a bênção final, mas eu quero que você na sua casa, prepare uma cruz, coloque um lencinho do lado, reúna a sua família, nos acompanhe aqui pelas transmissões que nós vamos fazer, pelos meios de comunicação que nós temos. Faça a adoração da sua cruz às 15 horas, como nós vamos fazer aqui na igreja. Depois retome conosco também a celebração que nós vamos estar levando para dentro da sua casa, este momento que não podemos estar aqui na igreja, mas nós podemos fazer da nossa igreja doméstica a extensão.
Dar o beijo na cruz significa nos aproximar de Cristo nessa paixão. Faça isso com toda a devoção e leve esse vídeo para mais pessoas, para que eles também possam acompanhar conosco. E assim, se você ainda não fez aí no canal do YouTube, vai lá, faça a sua assinatura, se inscreva no canal e nós vamos estar todos os dias chegando no seu coração. Por isso, no silêncio de hoje, inclinemos a nossa cabeça diante do Deus que morre. Mas amanhã nós vamos para o Sábado Santo da Vigília rezar com Ele. Fiquemos em oração. Demos glória a vós, Senhor.